Quero orar com você. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis de pandemia, que parece que chega a hora que parece que não acaba nunca, sempre vai ser depois, sempre depois. Mas isso não impede a gente estar compartilhando a palavra de Deus. Não é? Muito pelo contrário, é uma oportunidade que o Senhor também nos dá. Muito bem, que Deus te abençoe. Vamos orar? Enquanto outras pessoas provavelmente vão querer ir entrando, a gente vai se preparando para ouvir e meditar na palavra de Deus. Amém? Muito bem, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Vamos orar na graça e na direção do Senhor Jesus. Oremos. Pai Santo, Pai gracioso, Pai que quando uma porta se fecha, abrem-se outras. Olha que privilégio abrir a Tua palavra hoje, quarta-feira, aqui na cidade de Colombo, e poder compartilhar a Tua palavra com tantas pessoas que, através dessa rede, podem acessar, podem entrar. Que privilégio tê-los aqui conosco, tê-los aqui, e ao mesmo tempo, Senhor, queremos pedir que pelo poder do Teu Espírito, o Senhor é o mesmo que fala aqui comigo, é o mesmo que está em todos os nossos lugares. Então o Senhor está no cantinho aí com cada um, está no coração, está pertinho de cada um agora, que abre a sua página aqui no Facebook e a gente pode ter uma comunhão espiritual. É virtual, porém é real. É real que o Senhor existe, é real que o Senhor está presente, é real que a Tua palavra é viva e eficaz e é penetrante. É real, Senhor, que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então nós clamamos que o Teu Espírito nos ajude, nos direcione à verdade, à Tua palavra, para que esta palavra possa estar ecoando em nossos corações. Assim te louvamos, te agradecemos, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito bom. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Ah, que bênção. Um abraço para a dona Arlete. Muito bom, muito bom, muito bom. Deus os abençoe rica e abundantemente. Muito bem, queridos. Abra sua Bíblia no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Eu falei na semana passada que a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante na Ásia. Quando a gente fala Ásia, a gente está referindo à Ásia Menor, isto é, hoje a Turquia. Não é? Então, foi o lugar onde Paulo entrou, e Paulo estabeleceu em Éfeso uma base missionária espetacular. Dessa base missionária, em 2 anos, ele enviou missionários para tantas outras cidades da Ásia. Ele diz até que dali toda a Ásia conheceu e ouviu o Evangelho de Jesus. E aí, agora Paulo provavelmente também está preso. Essa é uma das cartas que Paulo escreve em prisão, em quarentena, né? É uma dessas cartas, e ele está mandando essa carta que é tão pessoal, melhor dizendo, e é especial, porque ele trata da igreja, ele trata de uma forma eclesiástica. Os teólogos e estudiosos vão dizer que é uma carta que trata muito de igreja, e eu acho que esse é um assunto importante para nós, porque sem dúvida nenhuma, nós também precisamos repensar muito o que é ser igreja e como a igreja é. Hoje eu vi uma notícia de uns desses pastores aí, chapeludos, dizendo: estão querendo acabar com a minha igreja. É verdade, estão querendo, porque a receita cai, não é? Os dízimos caem, não tem ninguém, a igreja está fechada, então você tem sérias dificuldades. Aquelas igrejas que têm grandes e suntuosos templos, mas de certa forma alugados e que precisam fazer recursos, eles estão enfrentando muita dificuldade, não tem o menor receio, de todos os lados, em todos os lugares. Por outro lado, a gente está então fazendo live, está conversando, está abrindo. Aí algumas pessoas estão pensando: como é que vai ser quando terminar? Abrimos, o pessoal vai vir à igreja, vai voltar, o pessoal está realmente com muita saudade de abraço, tem muita coisa para a gente pensar. Então, qual é o real sentido de igreja? Nós precisamos redescobrir isso, e só tem um jeito, tem que descobrir o que é igreja. Né?
igreja com I maiúsculo, é voltar aqui para a palavra e ver o que esta palavra diz sobre a igreja que Jesus disse que é dele, que fundou. Né? E ele diz, fundarei a minha igreja. O que Jesus quis dizer com isso? Sem dúvida nenhuma, essa é uma carta que Paulo trata dessa questão de igreja. Você vai ver na leitura do texto que este é um assunto bastante forte. Não é o único assunto, mas é um assunto bastante forte. Daí então nós vamos estamos estudando esse tempo todo, na expectativa daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus vai fazer. Então, prepare seu coração, está com a sua Bíblia aberta, e nós vamos ler hoje, novamente, aqui no capítulo 1. E eu vou ler com os irmãos do versículo 3 até o versículo 14. De certa forma é o mesmo texto que lemos na semana passada, mas hoje eu quero enfatizar outras coisas, porque é um texto tão precioso, né? Muito precioso, porque Paulo vai falar das bênçãos espirituais que o Senhor nos deu. Paulo vai falar dessa sequência da ação divina para nos buscar, para te buscar, para transformar sua vida, para dizer estou contigo, para dizer eu te amo, para dizer que nós somos dele, que nós nunca seremos abandonados, que nós estamos ali agregados, estamos juntinhos. Então esse é um texto maravilhoso. Então está com a sua Bíblia aberta? Se não está, presta bem atenção. Capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler essa edição, essa versão, é a versão a revista e atualizada do Brasil. Se você tem outra, não tem problema, vai lendo que vai ser bom, vai ser edificante, porque às vezes a tradução tem palavras diferentes para dizer a mesma coisa, não é? Então, se a sua é uma boa tradução, pode acompanhar tranquilamente. Diz assim a palavra de Deus aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito, louvado seja. Ele já nos abençoou, versículo 3, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No nosso mover aqui, nós já somos tremendamente abençoados. Vai compartilhando. Aí versículo 4 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Que coisa profunda. Veja, quando Deus, antes de criar os céus, os mares, as estrelas, a terra, Adão e Eva, antes de Deus criar todas as coisas, Ele te escolheu. Você é tão importante. Ele diz, ele me escolheu. Ele olhou para você e olhou para mim e nos escolheu. Essa é a conclusão. Antes de criar. Aí você pensa, então na eternidade eu já existia antes de Adão. Porque na eternidade não tem presente, nem passado, nem futuro. É um eterno presente. Não tem vai ser depois ou antes aquilo. Nós já estamos na eternidade? Já estamos. E ele diz que ele nos escolheu antes do mundo ser criado, antes do mundo ser fundado. E ele escolheu para quê? Para que ele escolheu? Todo aquele que é escolhido, todo aquele que é dele é para sermos separados para ele, santos e sem repreensão, irrepreensíveis. Onde? Perante ele, na presença dele, Ele nos escolheu para isso. Quando Deus pensou no homem, ele pensou para que o homem seja separado para ele e que viva uma vida justa, irrepreensível, sem nada, sem uma multa. Né? É assim que ele escolheu. Diz mais um versículo 4. E em amor, por seu grande amor, diz o texto, nos predestinou, nos destinou para ele. Quando Deus pensou em nós e nos criou, ele já diz, eu quero esse para mim. Para mim. Nós somos destinados e predestinados para ele. Para ele. Para quê? Como? Versículo 5. Para a adoção de filhos. Isto é, para que nós pudéssemos ser adotados.
A palavra adotado, eu falei isso na semana passada, ela é especialíssima, porque aqui é Deus que escolhe, não por simplesmente geração, mas ele escolhe como quem diz, ele escolhe por amor. Ele olhou para você e nos amou. Paulo vai dizer numa das suas cartas, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós somos adotados por meio de quem? Diz versículo 5, está aí bem claro. Por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o canal, o meio pelo qual nós voltamos a Deus. Mas aqui Paulo está dizendo que é pelo meio pelo qual nós somos adotados. Por isso Jesus disse, ninguém vem a mim se não for, ou ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Não é? Vem a mim. Para quê? Por que somos adotados? Para quê? Diz o versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para que eu sou alvo de Jesus? Porque eu sou alvo da graça. Por que eu sou alvo? Por que ele me adotou? Ele responde para que nós sejamos para o louvor da glória. Isto é, para que alguém olhe para você e diga assim, como Deus é gracioso, né? Você e eu não valemos nada. Nós somos pecadores. Nós somos, como diz o texto lá do profeta, ó vermezinho de Jacó. E ele olhou para nós, sendo nós pecadores, nos amou. Enviou seu filho, porque por meio dele, da sua morte, ele nos comprou, ele nos adotou. E por que ele nos adotou? Para quê? Para que pudéssemos louvar, para que as pessoas pudessem elogiar, para que todos nós pudéssemos dizer como Deus é gracioso, que pegou essa pessoa e estava lá no reino das trevas, no império das trevas, e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa preciosa. Então nós somos para o louvor da glória de Deus. E é nele, diz o versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Ele nos tirou da maldade, do pecado, e pagou, redimiu, comprou, trouxe de volta. Ele trouxe de volta. Não é? Que coisa preciosa. Mas isso teve preço. Ele nos redimiu e alguém pagou. A salvação é de graça, mas alguém pagou. A gente usa muito essa expressão, somos salvos pela... É verdade, está na Bíblia, está aqui em Efésios, vamos ver daqui a pouquinho. Somos salvos por meio da graça. É isso, pela graça. Mas alguém pagou. Pedro vai dizer que fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Então, não é à toa que em Hebreus vai dizer, uma pessoa que quanto mais severo castigo julgai vós, merecedor aquele que desprezou, aquele que calcou, aquele que anulou, aquele que diz não quero, aquele que desprezou o sangue do Cordeiro, a graça que o Senhor nos deu. Temos redenção, mas teve preço, alguém pagou. Quem pagou? Jesus pagou. E ele derramou abundantemente sobre nós em toda a sua sabedoria e prudência. E Deus desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito propuseram em Cristo. Deus, no seu processo, no seu poder, ele diz, é nisso que eu quero, é meu filho amado, é em Jesus. É o próprio Deus que se sacrifica. E tudo é para convergir, voltar para ele, nele, na dispensação dos tempos todos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo, versículo 10, é para voltar. Até a natureza geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Até a natureza geme. Não é? Tudo para ele. No versículo 11 ele diz, nele digo, no qual foste também feito heranças, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Aqui Paulo você vai ficar discutindo com Deus?
Paulo está dizendo assim, olha assim, Deus fez assim. Foi assim que Deus fez. E aí? Vai discutir com Deus? Ou vai aceitar gloriosamente, abraçar e se alegrar no amor que ele preparou? Não é? É disso que Paulo está falando. Para que tudo isso? Versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Mais uma pergunta que a gente precisa refletir. Eu sou, você é, para o louvor da glória de Deus? Você caminha, você sonha, você pensa, você age, e tudo aquilo que somos para o louvor da glória de Deus. Não é a palavra diz que tudo que a gente fizer, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer para Ele. E aqui mais uma vez, Paulo está reafirmando que Deus fez todas essas coisas e nos comprou, nos redimiu, nos restaurou, nos salvou, para que nós fôssemos para o louvor da sua glória. Para que a nossa existência redundasse em honra e glória para o Senhor Jesus. Somos assim? Somos assim? Estamos sendo para o louvor e honra e glória do Senhor? Quem é esses que são para o louvor e glória do Senhor? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Claro, nós. Eu espero em Cristo. Você espera em Cristo. A nossa esperança está nele, voltada para Ele. Nós pensamos nele, nós queremos Ele. Ele é o Senhor e a razão da nossa existência. Se é assim, nós devemos viver hoje, no presente século, para o louvor da sua glória. Aí, preste bem atenção. Paulo, nesses 3 versículos agora, nesses 2 versículos que nós lemos, versículo 13 e 14, que eu li na semana passada, mas hoje eu quero reforçar e eu quero mais ainda detalhar nesse texto. Porque esses 2 versículos vai, de certa forma, fazer o processo inverso. Veja, do versículo 3 para cá, começa lá na eternidade, começa lá antes da fundação do tempo, Deus pensando, Deus amando, Deus fazendo. Aí Deus cria todas as coisas. Ele já escolheu, ele já olhou, já nos amou, já te amou, ele já está lá. Aqui, então vem de lá para cá. Por isso que é certo dizer que a salvação não começa em mim, a salvação começa em Deus. Nós somos a ação de Deus, desde o início. Não é um plano qualquer, né? Deus está desde o início controlando todas as coisas. Nada fugiu ao seu controle. Só que agora, no versículo 13 e versículo 14, é o processo nosso inverso para tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Notem, porque é aqui que eu entro nessa parada, é aqui que nós entramos nessa história. Veja, lá na eternidade, o que você pensou? Nada. Deus pensou, Deus planejou. Deus falou, vou criar para a glória do Senhor. E o ápice da criação, a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. E antes dele Deus fazer, Deus já pensou em você. Deus já pensou em nós. Deus já planejou. Deus sabia que quando ele criasse Adão e Eva, que Adão e Eva ia pecar. Sabia, querido? Sabia que Adão e Eva ia pecar. Mas também ele já sabia que o poder do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, já era conhecido antes da criação, diz Pedro, antes da criação. O sangue já era conhecido antes. Então, antes de Deus ser criador e o homem pecar e cair, Deus já tinha a solução. Aleluia. Veja, onde é que você estava nisso? Sei, né? Não tenho nada com isso. Era o conselho segundo a sua vontade. Aí ele cria, o homem peca e Deus vem no plano. Aí você pega a Bíblia e vê o plano de Deus. O plano de Deus. Deus executando o seu plano. Deus executando o seu plano para resgatar, para restaurar, para transformar, para redimir a mim e a você. Ele pensou nisso. Agora ele pensou em tecer o plano. E ele vem
E aí você pode pegar toda a história, você pode pegar o livro de Gênesis e pegar lá a escolha de Abraão. Você vai ser bênção para todas as famílias da terra. De Abraão você vai ter um descendente. Aí o pessoal pensava que era o Isaac, mas ele já está falando de Jesus. Ele já está falando lá na frente, Jesus é o descendente. Aliás, se você retornar isso a Gênesis no capítulo lá 3, onde ele está dando bronca na Eva, na serpente, ele diz que você, falando para a serpente, que é o dragão, ele fala assim, você mordeu o calcanhar, você mordeu o calcanhar de Aquiles, você mordeu, você feriu, mas dela, da mulher, virá um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, o descendente. Deus vem preparando. Deus vem preparando esse para a vinda do Cordeiro. Bem-vindo, a vinda do Cordeiro, profetizado por tantos profetas, e aí eu não quero tecer sobre isso aqui, senão o tempo não nos permite. Até que João Batista apresenta Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro, aquele que vai derramar o seu sangue. Ele sem pecado vive. Ele sem pecado morre no lugar. Ele sem pecado. Para quê? Aí, olha aí o versículo 13. Aqui eu começo a ser inserido na história. Eu ouvi o Evangelho. Veja, eu vou ler o versículo 13. Em quem também vós, nós esperamos em Cristo, em quem também vós, versículo 13, abra sua Bíblia aí. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade. Notem bem. Está falando para os irmãos de Éfeso, mas está falando para você e para mim hoje. Porque um dia você ouviu a palavra da verdade. Ouviste a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Evangelho significa as boas novas de salvação. Porque até aqui, mesmo com todo o plano de Deus sendo executado, tecido na eternidade, nós estávamos perdidos. Mas glória a Deus, nós ouvimos. Se você ainda não percebeu isso, você está ouvindo esse evangelho agora. Ouviste o evangelho da vossa salvação. Preste bem atenção no que está escrito no texto. Tendo nele também crido. Então, peraí. Eu ouvi o evangelho. Eu ouvi as boas novas. Eu ouvi que Jesus Cristo veio. Que ele veio para dar a sua vida por mim, pecador. Que ele veio para morrer no meu lugar. Então eu ouvi a palavra da verdade, porque tem muitas palavras que são de mentiras, são brincadeirinhas, são história de carochinha. Então, mas você ouviu a palavra, ouvindo a palavra, você creu. Você creu na palavra. Você creu? Essa é a parte fundamental. Você crê que estava perdido, que você quer fazer as coisas certas e faz erradas, que o seu coração fica dividido. Você crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, tendo também nele crido. Então, quando você ouve e você crê, seus olhos são abertos. Quando você ouve e seus olhos são abertos, olhos da sua alma, quando você diz, essa palavra faz sentido, quando você descobre que ele de fato te ama. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu que nasci no lar de pais que criam em Jesus, mas eu não cria, eu não era dele. Eu lembro que eu ficava frequentando a igreja, eu ia na igreja, eu ia domingo, eu ia na igreja, eu até gostava, aquela coisa toda. Mas eu não acreditava. Sabe qual era o meu grande problema? Meu grande problema é que eu achava que, será que Deus se importa comigo? Será que Deus sabe quem eu sou? Será que nesse mundo de gente, e eu subia naqueles prédios altos que tinha lá na cidade de Goiânia, e eu olhava e via aquelas pessoas pequenininhas lá embaixo, aquela multidão andando para lá e para cá, e eu olhava, nossa, um monte de mosquinhas. E era tanta gente, é tanta mosquinha, tanta gente. Eu falei assim, será que eu, mosquinha também? Será que Deus lá do alto, será que lá Deus desse universo, tão longe, será que Deus me vê? Será que eu sou amado por Deus? Eu não conseguia entender, nem muito bem sentir o amor de Deus.
E eu ficava nisso. Eu ia na igreja, um pé na igreja e um pé no mundo. Um dia eu estava no mundo, eu estava num barzinho tomando uma cerveja com meus colegas de escola. E aí um rapaz, um amigo meu, disse assim: crente bom é que nem o Eleazar. Crente bom é que nem o Eleazar. Aquilo já me deu uma arrepiada. Eu, crente bom? É, porque ele domingo ele está aqui, ele está lá na igreja, na missa dele. Mas durante a semana está aqui com a gente, tomando uma cervejinha. Que mal tem? Rapaz, aquilo doeu tanto em mim, aquilo doeu tanto em mim. Aquilo foi um murro um murro do Mike Tyson, quando ele batia. Agora ele não bate mais. Mas quando ele batia, foi um murro de Mike Tyson aqui, que me tonteou tudo, porque é como se dissesse assim: você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Porque nem você está lá de coração na igreja, nem você está aqui. Então você quer estar lá e quer estar cá. Você não pode servir a dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. Quem comigo não ajunta, espalha. Aquilo foi um murro. Eu saí dali daquele boteco. Eu diria que Deus falou comigo. Usou lá o meu amigo, Mula de Balaão. Deus usou aquilo para me voltar para casa moído. Eu fui o tempo todo ali dentro. Tu és um hipócrita. Você nem ata nem desata. Você não ajunta nem espalha. Você não desocupa. Você não anda. Você quer andar em cima do muro. Quer agradar a todo mundo. Você não consegue. Você não me agrada. Ponto. Aqui eu fui para casa. E aí o texto da palavra de Deus que Deus usou foi de lá de Jeremias 29:13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Era o meu texto. Eu li aquilo, como é que eu busco, não estou achando nada, mas um dia, um dia eu estou lá na igreja, no culto maravilhoso, sentado num banquinho. A igreja era uma meia água, né? A igreja não era um templo, era uma meia água, né? E embaixo tinha um vermelhão, que a gente botava uns banquinhos. Eu sentava ali, encostei ali na parede, um pedaço de pau ali, e a pregação está lá comendo, o culto está acontecendo, e de repente o Espírito de Deus me trouxe à memória tantas coisas assim. Você fica questionando se eu te amo, se eu sei quem você é. Lembra disso. E foi me lembrando de coisas que Deus fez comigo quando eu não estava nem aí para Deus. Eu não tenho tempo para contar toda essa história agora. Vou contar isso depois, um outro dia. Mas ele foi me fazendo lembrar de coisas que ele cuidou de mim. Ele cuidava de mim quando eu era ainda pecador. Como se eu não fosse hoje, não, mas eu assim, quando eu era pecador no sentido de incrédulo, de não acreditar que ele realmente deu a sua vida por mim. Então, ele foi mexendo comigo, e naquele dia meus olhos foram abertos, e eu descobri que ele me ama, e aqui o texto diz que ele me ama desde a eternidade. Isso eu não sabia, fiquei descobrindo bem depois. Mas ele me amava de uma maneira muito especial, assim como ele te ama. E aí o texto diz que quando você crê, ouve o evangelho, a palavra da salvação, esse evangelho que está sendo anunciado agora, que eu estou pregando para você, ou se você não crê, está na hora de você crer. Se você já crê, aquele momento em que você creu, que os seus olhos foram abertos, e que você diz: Senhor Jesus, eu me rendo. Eu quero ser do Senhor Jesus. Esse plano realmente é para mim. Eu te amo. Obrigado porque o Senhor me aceita como eu sou. Quando você se rende, diz o texto, tendo também nele crido. É a tua ação. Diz o texto. Oh, que coisa preciosa. Versículo 13. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Oh, maravilha. Oh, que coisa boa. Algumas pessoas, elas falam assim: olha, você aceita Jesus, mas você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Queridos, isso é uma coisa que não dá. Não dá para você ser salvo e não ter o Espírito Santo, entende? Não dá para você ser salvo sem ter o Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado no ato da fé, no ato da conversão. Ouviste, creu, recebeu. Tendo nele crido, o evangelho da vossa salvação, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Deixa eu usar essa expressão que Paulo fala de selar.
Naquela época, hoje ainda tem, mas você vai, hoje quase a gente não manda carta, né? Mas quando você vai despachar uma carta pelo correio, eles lá botam o selinho. Mas o selo do correio não tem tanto poder assim, mas ele é aquele selo que você paga, significa que teoricamente essa carta vai ser enviada, ou melhor, vai chegar ao destino. Naquela época, na antiguidade, o selo era mais forte. O selo era um ato era um lacre. Né? Então imagina uma carta que era fechada assim, e aí você vem e coloca aqui um pingo de cera grosso, unindo as partes, e aí vem um sinal, um anel, que botava assim na cera, e aquilo era a marca da onde de quem estava enviando. Aquilo era, quando o anel era de um rei, imagina, era o selo do rei que era colocado. Tá bom, aí ele entregava aquela carta a um emissário, e dizia assim, ó, isso aqui tem que chegar a tal lugar. Então, aquele emissário pegava aquela carta, ele tinha que levar com cuidado. Porque se aquele selo quebra, rasga, abre, ele provavelmente, quando chegasse no destino, ele levava uma repreensão até a morte. Então, aquele selo fechado era sinal de que chegou incólume, chegou certinho, chegou como devia chegar. Se a pessoa abrisse aquele selo, quebraria e pronto, ele estaria perdido. Então, aquele selo real. Então, o que diz o texto? Que Deus veio e diz assim, ó, selou. O que significa? Veio com o Espírito Santo, ele é o selo. E o Espírito Santo diz, tu és meu. Tu és meu. Nós fomos selados, marcados. Todo aquele que tem Cristo Jesus, todo aquele que creu no Evangelho, tem algo profundo que a palavra de Deus diz, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E está se referindo a quem? Está se referindo exatamente à pessoa do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Aquele de que Jesus disse, quem blasfemar contra o Pai tem perdão. Quem blasfemar contra o Filho tem perdão. Mas quem blasfemar contra o Santo Espírito não tem perdão. Esse é o pecado que não tem perdão. Já pensou nisso? E o que é blasfemar contra o Espírito? É você resistir. É você resistir ao testemunho que o Espírito dá. O Espírito diz, crê no Senhor Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, eu estou contigo. Quando o Espírito Santo fala isso, dá esse testemunho, quando o Espírito Santo age no seu coração, mostrando o Evangelho, falando de graça, quando o Espírito Santo chega no seu coração e diz, você é especial para mim, eu te amo, quando o Espírito Santo de Deus está falando, e hoje o Espírito Santo de Deus está falando, eu espero que você entenda, tem gente orando por você nesta noite, tem gente orando por você. O Espírito quer que você entenda que desde a eternidade o Pai pensou, planejou, determinou, organizou, enviou seu Filho que veio ao mundo, que morreu na cruz, que derramou abundantemente o seu sangue para que você vivesse não para você mesmo, não para seu bel prazer, não para sua vontade, mas que você vivesse para a glória e louvor da graça do Senhor, para que nós pudéssemos ser elogiáveis e vivendo assim a gente elogia e louva a graça de Deus, que nós não merecendo, Ele nos alcançou. Ele te alcançou, Eva, Ele te alcançou, Luzimaura, Ele te alcançou, Kátia, Ele te alcançou, você que está aqui nos ouvindo, que está pela rádio, você está nos ouvindo, Ele te ama, essa expressão. E quando nós cremos, ou quando você crê, porque se você ainda não crê, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e quando crê aqui, não é um ato de aula de matemática, 2 mais 2 igual a 4. Eu sei que 2 mais 2 é igual a 4. Eu conheço, eu já ouvi falar de Jesus, eu conheço Jesus. Não é mais do que eu sei. Esse negócio é você crer, é você dizer assim, é invocar o nome do Senhor Jesus. O que é invocar? Invocar é a expressão para dizer, chamar Jesus para dentro. Crer aqui significa, eu chamo Jesus para tomar conta de mim.
Não sou mais eu que vive, diz Paulo aos Gálatas, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho na carne, vivo no poder dele. Então, crer aqui no Senhor Jesus é você dizer: Senhor, toma conta, eu só faço lambança, eu já fiz tanta coisa, já fiz tanta tristeza, já separei tantas vezes, tantos amigos, tantos irmãos, já aprontei, já desaprontei, seja lá o que for o teu pecado. O que diz a palavra é que você, ao voltar para o Senhor Jesus, você é selado, você é marcado, é a marca da promessa. O Espírito de Deus habita em você, habita em todo aquele que crê. Santo Espírito, se você ainda não crê, e quando você dizer eu quero Jesus, ele vai entrar na sua vida e vai fazer morada e vai estar contigo constantemente. Veja o versículo 14, olha que coisa maravilhosa que Paulo diz. Veja, essa é a nossa parte. A parte de Deus começa desde a eternidade, longe de nós. Longe de nós. E vai até Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ainda está longe de nós, não é? Estamos há 2000 anos disso. Mas ele morreu na cruz. E aí, ele tem promessa maravilhosa, porque quando Tomé diz para Jesus: se eu não colocar o dedo, se eu não vir as feridas, se eu não ver, eu jamais vou crer. Eu não vou crer se não acontecer isso comigo. Se eu não ver uns anjos, eu não vou crer. Jesus diz para Tomé, serve para você: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Porque viste, creste. Porque viste, Tomé viu. Porque Jesus se apresentou para ele e disse assim: coloca aqui, Tomé, coloca aqui. Pega aqui, Tomé. Porque viste, Tomé, você creu? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Creram. Não vi com esses olhos, mas vejo com os olhos da fé. Essa é a expressão. Quando eu creio, o Espírito Santo faz morada, sela. Olha o versículo 14, que Paulo diz, a expressão é: o qual, isto é, o Espírito Santo, esse Espírito Santo que nos selou, ele é o penhor da nossa herança. Penhor, você entende a expressão econômica, não é? Quando você está apertado e tem uma joia, e tem lá uma corrente de ouro, sei lá, uma joia, e você se apertou, você pega a sua joia preciosa e leva à Caixa Econômica, ao banco. E lá na Caixa Econômica o pessoal vai fazer uma avaliação daquilo, vai dizer: essa joia vale, suponhamos, essa joia vale 1.000, essa joia vale R$1.000, essa joia vale R$15.000. Eles vão avaliar a joia. E aí ele diz: a joia vale 15.000 e nós vamos emprestar para a senhora 10.000. Ué, mas a joia vale 15, eu sei, a joia vale 15. Mas eu vou emprestar para a senhora 10.000. Mas por quê? Porque aí é a garantia de que a senhora vai vir pagar. Né? Então, você nunca pega o valor que a joia vale quando você leva para o penhor. Você leva, eles avaliam, mas dão abaixo. Quando eles dão abaixo daquilo que ela vale, significa você vai vir recuperar a joia. E você vai pagar e faz lá aqueles trâmites e cobra um jurinho de você, etc, 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 etc. Tá lá. A joia foi colocada como penhor. Não é isso? Olha o que Paulo diz. Ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Sabe o que significa? Olha que coisa fantástica. Por isso que o crente, quando eu falo de crente, é aquele que crê. Você está entendendo? Não estou querendo dizer que os evangélicos, o crente no sentido um grupo. Não estou pensando nisso. Estou pensando naquele que crê em Jesus, aquele que confessa a Jesus. Aquele que confessa Jesus de coração. Aquele que entende, absorve, entrega o seu caminho ao Senhor, aquele que diz: eu quero viver para a sua glória, eu quero realmente ser para o louvor da glória de Deus. Agora é ele, aquele que se reconhece, que entende isso. O Espírito passa a ser o penhor. O que significa? Que o Espírito Santo vale muito mais, infinitamente mais do que qualquer um de nós. O Espírito Santo é... Quanto vale? É maravilhoso. Mas o Espírito Santo agora habita em nós. O que significa, gente, olha que coisa, que é garantia que o Pai
vai vir nos buscar e nós iremos para sempre com Ele, nós estaremos para sempre com Ele. Vem daí a certeza da nossa salvação. Por que o crente pode dizer, eu sou salvo? Eu tenho certeza que Deus vai vir me buscar e eu vou para sempre com Ele reinar. Eu vou morar com Ele em glória. Por que você pode ter certeza, querido? Não seja como muitos crentes por aí que não têm certeza de salvação. Sabia que tem muitos evangélicos que andam por aí, quando você aperta ele, se você morrer agora você vai para o céu, ele dá uma titubeada. Eu não sei. Porque eu peco, né? Eu sou pecador. Aí cria nele uma angústia. Por que eu tenho certeza, diz a palavra? Porque habita em mim, habita em você que crê, o Espírito Santo. Ele é o penhor. Ele vale muito mais do que eu. O Espírito Santo vale muito mais do que você, querido. Eu e você, vermezinho de Jacó. Muito mais vale o Senhor. O seu Espírito Santo, ele é maior e habita em nós. Isso significa que o Pai, Deus Pai, para você entender, o Deus Pai não vai perder o seu Espírito Santo. Quando ele buscar a seu povo, ele vai buscar, porque isso é busca do seu Espírito. E todo aquele que tem o Espírito Santo sobe com o Pai, sobe para o Pai. Ele é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Preste atenção. Quando Cristo voltar, todo aquele que tem o Santo Espírito de Deus, por causa do Espírito Santo de Deus, será resgatado. Subirá. Por isso que hoje, pela fé, eu posso dizer, sou dele, ele é meu, sou salvo. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Deixa eu ler para você aqui no Evangelho, na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 5, há uma expressão fantástica que ele diz assim, versículo 11 e 12, diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Estou lendo a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Que Deus nos deu a eternidade, a vida eterna. E esta vida eterna, essa eternidade, está no seu Filho. Versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna, a vida com Deus. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, quando eu creio, é assim que eu tomo posse daquilo que Deus planejou desde a eternidade. Toda a bênção de Deus, toda a bênção espiritual, toda a bênção para viver nas regiões celestiais. Nós já estamos aqui nas regiões celestiais. Aliás, nós temos uma luta aqui nas regiões celestiais. E tudo que eu preciso aqui, que Deus preparou, toda a bênção espiritual, o fato de ser amado, o fato de ser redimido, perdoado, comprado, o fato de ter a presença do Espírito Santo de Deus, penhor e garantia, o fato de termos todas essas coisas, isso é bênção demais.
Não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Por isso que Paulo tem aquele cântico de gratidão. Quem nos separará do amor de Deus? Nada, porque o Espírito Santo está em nós. Quem nos afastará? Nada, porque o Espírito Santo está em nós. Ah, mas o Espírito Santo habita em mim. E isso mesmo, ele habita. Se você um dia entregou sua vida para Jesus, entregou, pode até ser que hoje você esteja vivendo entristecendo o Espírito Santo. Pode até ser que hoje você esteja aí com o Espírito Santo, como Paulo diz, apagando. Como é que a palavra diz? Não extingais o Espírito, não apagueis. E talvez o Espírito Santo esteja aí dentro de você de uma forma apagada. Aí, sabe, você vive e parece que ele não está, mas ele está aí de uma forma latente, esperando, gemendo, esperando você abrir, reavivar o dom, reavivar, abrir seu coração e dizer: reina, Senhor na minha vida, reina, eu quero ser para o louvor da tua glória, eu tenho sido para o meu bel prazer, eu tenho feito o que eu quero fazer, quem manda em mim sou eu. Você pode ter vivido assim, e o Espírito Santo está aí gemendo, sofrendo, esperando, tocando, fazendo você ligar nesse Facebook agora, você com tanta coisa para fazer, parou para ouvir. Talvez é a hora do Espírito estar aí exatamente latejando dentro de você, dizendo: volta, filho meu, dá-me teu coração. Porque um dia ele voltará. Ele voltará. E ele vai levar todo aquele que foi selado com o Santo Espírito da promessa. Eu entreguei minha vida lá quando eu tinha 18 anos. 1982, setembro de 82. Que coisa espetacular. Entrega hoje, volta hoje para o Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Para o louvor da sua glória. Assim nós somos, assim temos que ser, assim o Senhor quer para você e para mim. Assim eu posso dizer: graças, Senhor. Não há nada em mim. Eu não fiz nada. Eu não sou merecedor. Você não é merecedor. Nós não somos. Aliás, o que nós merecemos mesmo é surra. O que nós merecemos mesmo é surra. Mas Ele te amou. Não permita que alguém roube de você a verdade que Ele ama você e que Ele quer que você seja para o louvor da glória dEle, para Ele. Quer vivendo, quer morrendo, somos do Senhor. Somos do Senhor. Então eu quero desafiar você a reavivar o dom de Deus que há em ti. Quando Paulo diz essa expressão, ele diz para Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti. Quando ele diz isso, ele está dizendo que o dom de Deus é exatamente essa dádiva, essa bênção. O dom aí, não confunda com dons. Isto é, aquilo que o Espírito Santo, que é o dom, dá. Aqui é a presença do Espírito Santo. Gente, você não nasceu para ficar andando para lá e para cá sem saber o que fazer da vida. Você não nasceu para desperdiçar sua vida na pia, no tanque apenas. Você não nasceu como obra do acaso, não. Deus pensou em você desde a eternidade e te amou e preparou e planejou que você vivesse para Ele. Ele não nos planejou para você viver uma vida rastejante, na beira da carne, na carnalidade, na sujeira. Ele não te chamou para viver uma vida de coisas que você se envergonha depois. Coisas que você faz e depois você fica com vergonha por ter feito. Deus te chamou para viver ali, na plenitude, na presença graciosa dele. Então volta, reavives, abre o teu coração e deixa Cristo reinar. Deixa o Espírito ter liberdade para encher teu coração.
para que você possa produzir e brotar a Deus um cântico verdadeiro, genuíno de louvor. Porque você diz: eu aceito o teu plano, eu entrego a minha vida ao Senhor, que tem todo o poder. Eu agradeço e eu agora quero viver debaixo da tua verdade. Esta é uma oração simples que nós podemos fazer e que você pode fazer. Ora comigo, ora comigo. Vamos orar? Fecha teus olhos agora e abra teu coração. Abra teu coração. Ora comigo, você que é crente, que está me ouvindo, ajuda-me nisso. Ajuda-me em oração agora, porque tem pessoas queridas, talvez pela rádio Estúdio FM, talvez pessoas que nunca ouviram o Evangelho, mas de repente parou para ouvir. Quem sabe Deus pode mudar a sua sorte, como mudou a minha. Então você que é crente, para aí e ora, interceda por tantas vidas que vão ouvir ou já estão ouvindo. Pai Santo, Pai de amor, eis aqui tua palavra da verdade, e que mais uma vez está sendo pregada. 2000 anos depois de Paulo ter escrito isso aqui, estamos aqui nós, novamente, pregando a tua palavra. Senhor, pelo poder do teu Espírito, visita agora cada um, que com o coração, tocado pelo teu Espírito, deseja ardentemente andar na tua presença e ser para o louvor da tua glória. Conhecer a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo e caminhar com Jesus, a verdade e a vida. Ó Deus, nós te pedimos que o teu Espírito, que a mesma palavra que agora lemos, que a mesma verdade exposta, ela se cumpra em cada um aqui. Então, ó Deus, Santo Espírito de Deus, aviva a tua obra e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Ó Santo Espírito de Deus, fala ao nosso coração e enche-nos para o louvor do teu santo nome. Assim eu oro por cada casa, por cada família, para que eles sejam verdadeiramente abençoados, ou melhor, para que de fato esta bênção, a bênção espiritual que o Senhor preparou desde a eternidade, alcance cada coração que nesse momento ouve a tua palavra da verdade. Assim nós oramos em nome de Jesus e por misericórdia clamamos. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Que Deus te fortaleça. Que o Senhor vá desafiando você a conhecer mais e mais a palavra de Deus. Quero te convidar para estar conosco novamente na quarta-feira que vem, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, esse mesmo bate-canal, para a gente ouvir e meditar na palavra de Deus e orar uns pelos outros, tendo pandemia ou não tendo pandemia. E você pode recomendar esse vídeo, se isso te fez bem, espalhe a palavra, espalhe o seu coração, ajuda-nos nisso, porque é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Oi, Aissa, que bom te ouvir, que Deus te abençoe, que bom que você está aqui conosco. Regina também, que bom, viu? Que Deus te abençoe e te fortaleça. Quem não assistiu pode assistir de novo, porque o Facebook fica passando, não é? E você pode ficar ouvindo quantas vezes for necessário, mas também você pode divulgar isso, compartilhar na sua rede social. E quem viu também pode ver pelo YouTube, porque logo depois a gente coloca essa mesma palavra lá no YouTube e todos os estudos estarão lá. Tem todos os estudos de Filipenses lá, os 10 estudos, e tem também agora vai ter também o segundo estudo aqui da carta de Efésios. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, que Deus enche o teu coração, que Deus fortaleça a sua alma, a sua vida, que Deus te dê alegria nesses tempos difíceis, que você veja que você está no propósito do Senhor e você queira viver debaixo das suas mãos. Quando voltar na sua região, alguma igreja evangélica, de preferência uma igreja congregacional, mas não precisa ser, se é uma igreja evangélica que estuda a palavra da verdade, vá lá para compartilhar, e a gente vai estudando mais aqui a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Receba um abraço aqui caloroso do pastor Eleazar e da tua família. Ore por nós aqui em Colombo, ore por nós. Deus abençoe. Fica na paz. Até quarta-feira. Aliás, estava me esquecendo. Toda terça-feira e toda quinta-feira, então amanhã, nós vamos ter às 10 horas da manhã, aí pelo Instagram. A gente tem uma live
que é um papo de missões, onde a gente conversa com vários missionários espalhados aqui pelo Brasil, e eu ainda estou fazendo isso lá pelo Instagram. Eu ando pensando em fazer por aqui, mas vai orando nesse sentido, tá bom? E se você quiser estar conosco, entra e de repente a gente conversa. Se você quiser bater um papo conosco, a gente pode conversar lá. É só você clicar e me chamar lá pelo nosso Instagram. Fica na paz, Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus encha a sua vida de gratidão e de alegria e você seja para o louvor da glória de Deus. Fica na paz, um grande abraço a todos.